E no vídeo de hoje eu te trago novamente a Apótica, que é uma excelente alternativa em relação à Horizon West para você que não abre mão de qualidade de construção. Quando eu comento com você que esta seria uma excelente alternativa com relação ao Horizon West, eu estou me baseando em 3 pontos. Primeiro, custo-benefício. Segundo, localização. E terceiro, crescimento. E quando eu falo sobre custo-benefício, eu já estou nessa posição propositalmente e eu vou te dar alguns segundos para você tentar perceber qual é o motivo que eu estou aqui. Por que eu comecei esse vídeo aqui? Eu quero que você perceba essa largura de escada. Mesmo em outras localizações, a Toll Brothers, que é a construtora desse condomínio, não tem escadas tão amplas como essa. Esse é o primeiro ponto do custo-benefício que eu comentei com você. A forma como eu vou mostrar essa casa hoje é te apontando todos esses pontos de qualidade dessa excelente construtora que você já conhece. O primeiro ponto, quando nós chegamos na casa, eu já tenho uma área de home office. Você tem a opção aqui de criar portas. A construtora e a decoradora decidiu deixar aberto, mas você consegue perceber que você tem espaço, 2 janelas grandes que te trazem bastante iluminação natural. E lembrando que sempre a design de interiores ou a decoradora utiliza cada espaço com uma função, porém ele é flex, você pode fazer o que você quiser. Por exemplo, se você precisa de um ateliê, aqui pode ser esse ambiente. E além do pé direito, que você vai perceber durante o vídeo, que ele é super alto, eu vou te chamar atenção para essa largura de hall. Assim como a escada era super larga nesse primeiro lance, o hall também. Então ela te dá a sensação de uma casa ampla, tá? Uma casa elegante, uma casa arejada. Você tem todo esse ambiente que é um quadrado com bastante volume. Lembrando que nós estamos numa casa modelo belíssima, extremamente bem decorada e que muitos dos itens que você está vendo aqui são upgrades. Porém, essa construtora, ela já entrega acabamentos interessantes da forma padrão, mas a gente sempre tem a opção, por exemplo, de escolher essa waterfall, esse tipo de acabamento de tampo de pia. Eu tenho a opção de escolher armários de cozinha mais alto. Eu tenho a opção de escolher a cozinha gourmet, que seria, né, o micro-ondas e o forno elétrico. Eu tenho a opção, inclusive, de colocar vidro na porta da minha despensa. E qual é o destaque que eu adoro aqui nessa casa? Ela é muito similar a uma casa que eu já mostrei da própria construtora, mas ela não é igual. Porém, esse canto da sala de refeições eu achei ótimo. E se você prestar atenção, nós não temos uma sala de jantar formal. Esse é o único ambiente de refeição para a família, o que eu particularmente adoro. E qual é o destaque desse ambiente? Eu tenho uma janela aqui na minha continuação da parede da cozinha e mais 2 janelas para os fundos da casa, onde depois você vai ver que tem uma piscina belíssima. Eu ia te mostrar depois, mas eu vou te mostrar agora. É o seguinte, o que acontece aqui? Atrás da escada é criado um corredor, onde eu tenho um quarto, não é uma suíte, porém o banheiro completo está imediatamente após a entrada do quarto. Olha só o tamanho, todo o pé direito aqui extremamente alto, inclusive o pé direito das portas dos armários. Então nós já vimos o tamanho do quarto, agora você tem um banheiro completo com box e janela, que são pontos extremamente positivos. E outra coisa super interessante, eu tenho uma rouparia já nesse corredor, então eu consigo manter todas as minhas roupas de cama, toalhas de banho, não só para esse quarto, como também para a suíte principal que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Continuando no corredor, o que eu adoro.
Então, aqui é a porta da minha garagem, são duas vagas desse lado da casa e na entrada a gente tem mais uma vaga de garagem do outro lado do corredor. O que nós temos aqui? O mudroom, que foi ambientado de uma forma super elegante. Eu tenho um banquinho almofadado, eu tenho os meus penduradores de bolsa, mochilas e tal, e eu chego na lavanderia. Novamente, destaque para pé direito, a nossa cuba de utility, que nós chamamos aqui. Essa eles fizeram esmaltada, super elegante. Não sei se eu faria, porque ela mancha e risca, mas tá bonito. Nós temos o corredor novamente. E olha que interessante, como ele é longo. Essa é a maior planta que a construtora está construindo nesse condomínio. Depois eu te dou os detalhes, mas ela tem 3.978 pés, aproximadamente 350 metros quadrados de área de ar-condicionado. É uma casa bem espaçosa. E agora nós estamos na suíte principal. O que é interessante, não sei se você percebeu, mas no primeiro andar nós temos 2 quartos, a suíte principal e um segundo quarto com banheiro completo, o que é ótimo, porque se nós pensarmos numa família que de repente tem alguém de mais idade que mora junto, ou até mesmo, enfim, algum problema de mobilidade, eu tenho um segundo quarto no piso inferior, que ajuda muito. Certamente você está percebendo a quantidade de mobília que nós temos aqui, e só para você ter uma ideia, entre o pé da cama e a porta de entrada, a gente tem pelo menos 4,5 metros de comprimento. Então é um quarto bem grande. Vou destacar que quando a gente tem esse rebaixo de gesso, ele é um upgrade. Você está vendo que nós temos 6 pontos de iluminação. Esses 6 pontos de iluminação são escolhidos posteriormente à compra. Eu tenho sempre um ponto central de iluminação que pode ser para um lustre ou um ventilador de teto. E nesse caso, a decoradora usou 2 pendentes como iluminação das mesas de cabeceira. Nesse caso, você teria que escolher esses pontos também como upgrade de ordem elétrica. E agora o banheiro da suíte principal. Eu tenho o linen closet, 2 cubas distintas, a freestand tub, que a gente chama, que é essa banheira separada, adoro, tá linda, e uma janela bem grande. Além do box, e tá chovendo lá fora. E ali o toalete. E infelizmente por causa da chuva, eu não vou conseguir mostrar a parte externa para vocês, mas a gente vai olhar, de repente, se eu abrir a porta, só não vou pisar para eu não trazer o molhado aqui para dentro. Isso é interessante, né? Olha só, a casa modelo está numa posição bem próxima à rua. Isso tem que ser chamado a atenção, porque quando você escolhe um lote, tem vários quesitos que a gente presta atenção. Além do ruído, eu diria, né, é a questão do tamanho e a distância entre uma das grandes vias de acesso, porque geralmente vai ter muito mais barulho. Como você sabe, se nós fecharmos a porta, você já não escuta mais nada, mas quando você está do lado de fora, você vai ter essa presença. Então eles fizeram uma piscina que eu adorei o formato, porque ela parece uma raia e se você olhar lá no final, ela tem o spa. E aqui na frente a gente tem essa pequena área para você sentar dentro da água, que eu adoro, com as espreguiçadeiras, adoro isso. E depois a gente vai conseguir dar uma olhada na Summer Kitchen ali fora. E da Summer Kitchen, passamos pela frente da cozinha e eu chego nessa porta. Tá? Essa porta é a porta para a terceira vaga de garagem da casa. É uma garagem individual, pode ser usada tanto para carrinho de golfe, motocicletas, enfim, um carro esporte de repente pequeno, o que você quiser. Nós temos um armário embaixo da escada e agora nós vamos subir essa bela escada. E olha só que interessante essa ideia do design. Eu tenho esse primeiro lance de escada bem largo e o meu segundo lance, ele é um pouco mais estreito, porém ainda muito confortável. Lembrando que
Essa aqui é uma mudança estrutural, ou seja, o corrimão vazado, e que eu super aconselho. É um valor maior a ser investido, porém ele traz todo esse requinte para casa. Nós subindo, adorei a posição das janelas, porque eu consigo ter essa linha de visão lá para fora. O telhado também me permite. E nós chegamos neste loft muito amplo, que além das janelas da escada, eu tenho mais 2 janelas nessa parede, outra janela na outra parede e uma French door, porque essa casa tem uma varanda. Isso é meio raro de nós vermos, mas é bacana. Novamente, eu não vou levar você lá fora por causa da chuva e a gente tem um outro fator. A umidade está bem alta, fazendo com que a câmera embace. E se você já teve a oportunidade de sair comigo para eu mostrar alguma opção de casa para você, quando a gente vê essa parte da varanda, eu sempre comento que o que me incomoda é aquilo que eu estava te mostrando ali, é a questão da sujeira. Por quê? A Flórida é sempre muito quente com bastante umidade. Aquela formação de teias de aranha e aquilo é teia de aranha mesmo. E mais a questão do, sei lá, do pólen, da grama que a gente tem o soprador, faz com que suje muito. Então, pela quantidade de tempo que eu fico do lado de fora, eu acho que para mim é muito trabalho para pouca diversão. E esse meu comentário sobre a sacada é para você poder avaliar qual é a tua impressão, qual é a tua sensação. Ah, Patrícia, ok, não tem problema, eu vou lá com a minha vassourinha e dou uma varrida, tá tudo certo. Mas se é algo que vai te incomodar bastante, saiba que nós temos essa presença natural aqui na Flórida Central. Então, agora nós saímos do loft, eu tenho um corredor com esse guarda-corpo vazado que me dá toda essa sensação de amplitude. Eu tenho que praticamente um pé direito duplo nessa posição. E eu vou te mostrar o seguinte, nós temos 2 quartos lá embaixo, uma suíte, que é a suíte principal, um segundo quarto com banheiro completo, e agora eu estou entrando na segunda suíte. Olha só o tamanho desse quarto. E o que é bacana é o seguinte, talvez eu não tenha gostado muito do verde aqui, mas essa questão dessas flores na almofada já me ganharam, porque eu adoro flores. Então, a decoração está bem agradável. Eles foram para um tom bem terroso, com verde, marrom, mas está uma graça. E os quadros, as gravuras ali também são bem bonitas. E olha só que amor. Eu tenho um quarto que depois você vai ver esse comprimento desse quarto, ele é bem longo. E eu vou ter um banheiro completo, então a pia com a banheira e o toalete aqui. Mais uma janela. E mais um detalhe, olha o tamanho desse walk-in closet deste quarto. Essa é uma suíte júnior que a gente chamaria. Ela não é tão grande, mas ela é uma suíte extremamente confortável de tamanho. Então, recapitulando, já vimos 3 quartos agora e mais o loft, né? Vamos olhar aqui, ó. No final do meu corredor, eu tenho mais 3 portas, 2 quartos que vão dividir um banheiro. E essa planta, quando eu visitei e depois eu fui online para olhar o tamanho dela, o que me chama efetivamente a atenção são os espaços, tá? Todos os quartos são muito maiores do que o que nós costumamos ver em outras plantas de outras construtoras e inclusive da própria Toll Brothers. Essa casa é impressionante, assim, o que eles investiram ou como eles conseguiram dividir para que ela fique ampla em todos os seus ambientes. Se você olhar, inclusive o walk-in closet de todos os quartos são super confortáveis. E agora nós estamos entrando no quarto número 5 da casa. Novamente, eu chamo a atenção para o tamanho do quarto. Eu tenho uma dresser aqui, que seria um aparador no caso. Eu tenho quase 2,5 metros, praticamente 3 metros até eu chegar no pé da cama. Tenho uma escrivaninha, tenho uma mesa de cabeceira que é uma cômoda com gavetas, né, duplas e mais esse walk-in closet.
E para nós finalizarmos a questão do custo-benefício, só para você ter uma ideia e depois eu te dou em detalhes os valores, uma casa desse tamanho, nesta localização, está saindo por preço base $750 mil. E por que eu falo isso? Porque se nós transportarmos esta planta para o Horizon West, certamente essa casa começaria na faixa de 850, talvez até $900 mil. E, pegando o gancho do Horizon West, vamos falar agora sobre o segundo ponto que eu comentei com você. Onde nós estamos localizados? Nós estamos em Apopka. Apopka fica no condado de Orange, ela fica um pouco ao norte de Winter Garden, ela fica na verdade exatamente ao norte, porque depois de Winter Garden já é Apopka. E nós estamos a 30 minutos do Aeroporto Internacional de Orlando, nós estamos a 35 minutos da Disney Springs, nós estamos a 15 minutos do Winter Garden Village, que é aquele shopping a céu aberto. Nós estamos a 12 ou 10 minutos, talvez, do centro histórico de Winter Garden. Então, sim, é uma excelente opção para aquelas famílias que estão buscando qualidade de construção com um valor um pouco mais atrativo, porém elas não estão preocupadas efetivamente com a localização e o desenvolvimento, porque esse é o terceiro ponto que eu vou falar com você daqui a pouco. E olha só que interessante, eu te falei lá em cima que o preço base estaria na faixa de 750. Na verdade, não. Esta planta, com a fachada mais simples, digamos assim, que eles têm, está por 726.995. E a Farmhouse, que é a fachada de valor mais alto que eles têm para essa, para a comunidade mesmo, todas as Modern Farmhouse, são os valores mais elevados, tá? 735.995. Porém, nós vimos essa casa modelo, belíssima, super bem escolhidos os acabamentos, também a decoração. Eles têm uma spec home que a gente chama, ou seja, a construtora já escolheu todos os upgrades de ordem estrutural e também os acabamentos da casa, por uma casa do mesmo tamanho, por 835.995. Então você consegue perceber que é uma casa grande, além de nós termos um número de quartos grandes, todos eles são espaçosos. Não é uma casa que eu tenho 5 quartos, porém em cada quarto mal cabe uma cama. Não, essa é uma casa bem espaçosa. E agora nós conversamos sobre o valor e eu quero comentar com você sobre o terceiro ponto, que o terceiro ponto desse vídeo é a questão do crescimento. Só para você entender, nós estamos inseridos numa Master Plan Community. Você já ouviu falar desse assunto comigo recentemente num condomínio chamado Everbee. Nós estamos também numa situação similar, ou seja, nesse ambiente aqui são 400 acres, aonde será desenvolvido para single family homes, townhomes, apartamentos, área comercial, enfim, você vai ter uma infraestrutura e um crescimento acontecendo a partir de agora. Além desta Master Plan Community, a 10 minutos daqui, eles lançarão uma outra Master Plan Community. E por que eu menciono isso para você? Porque a Apopka, desde a primeira vez que eu mostrei, eu sempre comentei que era uma área um pouco mais rural, onde nós tínhamos as nurseries, onde nós tínhamos, e nursery, só para a gente relembrar, são as plantações de arbustos, de árvores, de flores, né, que fornece para que a gente faça todo o paisagismo dos condomínios e casas. Além disso, a Apopka tem vários warehouse, que são barracões, então existem vários segmentos espalhados por ela, de armazenagem. E por que isso? Porque a Apopka é dividida pela 429, que é uma via de acesso oeste de Orlando, onde traz toda essa questão de mobilidade e logística. E o que é interessante? Esse condomínio terá 313 casas. Nós estamos na primeira fase, então esse é um momento interessante de você entrar, porque você tem a possibilidade de ganhar com a valorização da própria construção. E se você quiser entender melhor sobre esse condomínio, outra região aqui em Orlando, entre em contato comigo
por WhatsApp, por e-mail ou por telefone. E eu te vejo no próximo vídeo.